Galera, e agora vamos falar sobre esse final de Stranger Things. Eu acabei de ver, não sei se vocês conseguem perceber, meu olho tá ainda um pouco inchado, vermelho, que chorei, né? Esse final, esses dois últimos episódios foram muito emocionantes. Quero logo avisar aqui, galera, se você tá chegando aqui, você ainda não viu, cara, pausa e vai lá assistir, depois volta aqui. Só não deixa de assistir depois, mas porque a gente vai falar, eu vou falar sobre tudo, tá? Que aconteceu. Pô, e aconteceu muita coisa, gente. Mas aconteceu muita coisa. Eu fiquei impressionado. Que episódio bom. Que episódios, né? Dois episódios muito bons. Eu tô extasiado aqui. Se você por acaso nunca viu Stranger Things, amigo, tá passando aqui, para tudo, vai para a primeira temporada e começa a ver para chegar aqui. E é isso, vamos fazer o seguinte, depois da abertura a gente começa. Galera, como eu sempre peço, não deixa de se inscrever aqui no canal, clica no sininho para ativar as notificações e me conheça nas redes sociais. O link para todas elas vai estar aqui embaixo na descrição. Vamos começar? Eu quero falar uma coisa muito interessante, antes de qualquer coisa, é que eles fizeram esses dois episódios de uma forma. A publicidade também foi feita assim, sabe? Pra deixar você tenso. Tipo, ih, vai acontecer isso com não sei quem. Ou com a Nancy, ou com não sei quem. Será que alguém vai morrer? Será que alguém não sei o quê? Será que a Max vai não sei o quê? Que a gente vai falar sobre isso tudo. Mas, cara, você fica em suspensão, sabe? Durante quase todo o tempo desses dois episódios, assim. Ih, cacete! Preocupado, né? Porque a gente se preocupa com os personagens que a gente ama tanto, né? Vou começar falando desse oitavo episódio, né? O Papa, ou Papai. São dois episódios bem grandes, inclusive, tá? O primeiro, o oitavo, tem tipo uma hora e 15, uma hora e 20. E o segundo, o nono, ele tem 2 horas e 22 minutos. Mas agora sim, vamos lá. Quero falar logo que a Nancy não vai morrer, tá? Uma das coisas que a gente ficou nervoso lá quando termina o episódio da primeira parte, que a Nancy estava no transe pro Vecna matar como matou todo mundo até aquele momento. E não. O Vecna não queria matar. O Vecna queria mostrar pra Nancy o que ia acontecer, uma visão do futuro. Ele ainda vira pra Nancy e fala, tell her everything. Conta tudo pra ela. No caso, pra 11, pra 11, né? Não podemos esquecer também que o Hopper com a Joyce tá lá na União Soviética. Eu ia falar Rússia. É Rússia, né? Mas é a União Soviética. E no meio daquela loucura, daquela batalha, eles tentando fugir, eu quero falar uma coisa muito interessante que eu fiquei prestando atenção, sabe? Que, por exemplo, tem uma cena logo que o Demogorgon, ele arrebenta a porta daquela cela. E eu fiquei pensando, é uma besteira, mas ele arrebentou tão fácil, né? Por que ele ainda não tinha arrebentado antes? Porque o Demogorgon tá ali há muito tempo já na União Soviética. E outra coisa que eu também fiquei assim, mano, por quê? Que é o seguinte, porque tem uma hora que o Demogorgon vai em cima dos guardas soviéticos e eles começam a atirar todos eles com metralhadora. Mas muitos, sacou? E nada, acaba a bala, o Demogorgon tá em pé, firme e forte, vai lá e mata todo mundo. E por que eu falei isso? Porque logo na sequência vai mostrar a Joyce, o Hopper e o Murray entrando no laboratório e vendo um Demogorgon deitado, amarrado. E ele dá um tiro e acabou. Entende? Quer dizer que então 300 mil tiros de metralhadora não matam um Demogorgon, mas uma pistolinha mata. Mas isso é só uma besteira que eu queria citar. E como eu falei, tem outro Demogorgon, tem alguns Demogorgons lá. Porque na verdade a União Soviética estava tentando entender, fazer experiência com esses animais. Não temos só o Demogorgon, como nós vimos já no trailer, também tem o Mind Flayer, o Devorador de Mentes que está lá. E que aparece pouco, né, nesse final, mas ele com certeza deve ter algum peso na quinta e última temporada. Uma coisa muito importante que acontece é que os poderes da Eleven voltam, enfim, graças a Deus. E claro que a Eleven, quando os poderes voltam, ela quer tentar ir embora. Mas claro que o Brenner, ele vai tentar prender a Eleven ali, falando que os poderes dela voltaram, mas ainda ela não está preparada para acabar com o 01, ou Vecna, né, como queiram chamar. E só que aí ele aprende, na verdade ele dá um calmante para ela, injeta um remédio nela para ela apagar, porque ele não quer que ela saia de lá. Outra coisa, uma cena muito interessante é que nós vemos o Mike conversando com o Will naquele carro de pizza, né, quando eles estão viajando, em busca de encontrar a Eleven. E ele tá triste porque ele acha que a Eleven não vai querer mais ele
e que quando ele encontrou, ela precisava de alguém e ele foi o cara que deu sorte que a encontrou no meio da mata, mas ele acha que a partir de agora ele não a quer mais. O que faz, sabe o que? O Will mostrar aquele desenho que todo mundo ficou falando. O que será que é esse desenho? Inclusive várias teorias que tinha a ver com o futuro da série. Não, era só um desenho que a Elle pediu para o Will fazer, que estão todos eles juntos lutando contra um monstro e tá lá o Mike na frente com um cavaleiro que tem um coração no peito. E que o Will fala, viu, você é o coração. E aí ele se sente até melhor. Ou seja, o desenho era isso. Inclusive nessa viagem existe um questionamento do Will, porque sobre ele ser diferente, ele se emociona, inclusive ele chora, e fica esse questionamento que realmente tudo nos leva a crer que o Will é homossexual, ele nunca se envolveu com ninguém. E ele tá guardando esse segredo, a gente vai falar porque vai ter uma outra cena que nos leva a pensar isso. Não sei se é isso, mas é o que parece ser. Eu posso falar de uma coisa louca que eu fiquei chocado, que quando eles descobrem sobre os 4 portais que estão abrindo, então eles precisam matar 4 pessoas, então já tem 3, então falta só uma, será que vai ser a Max? Eles criam o plano genial, para não falar outra coisa, de voltarem a Nancy, o Dustin, o Steve, todo mundo voltar para onde? Para o mundo invertido, gente. Porque eles botaram na cabeça que eles vão matar o Vecna. E a minha primeira sensação nesse momento foi, mano, que plano idiota é esse? Como é que vocês, jovens, sem nenhum poder, vocês vão entrar no mundo invertido? Por que vocês saíram do mundo invertido, gente? Por que vocês vão voltar pro mundo invertido? Sabe? É o que eu falo da série, te dá uma atenção de você falar, ih, vai dar problema. Ih, caramba, ih... Não falei que o Brenner tinha anestesiado a Eleven e ela tinha apagado? Enfim, nesse meio tempo, o exército chega, invade esse laboratório, o que acontece? E começa a matar todo mundo. E o Brenner pega a Eleven pelo colo e fala, eles vão matar você, e foge. Consegue fugir, mas sobe uma escada e sai lá no meio do deserto. Só que tem um soldado americano num helicóptero e mata o Brenner. Teve essa... Não teve, né? Eu vou falar que teve essa redenção do Brenner. Sim, pelo menos ele salvou a Eleven, porque iriam matar a Eleven com certeza. E nós temos um goodbye, papa, da Eleven para o Brenner. E nisso, quem aparece? Aí aparece o Will, aparece o Mike, aparece o Jonathan e companhia para se unirem depois de quanto tempo. E é nesse clima, galera, que vai acabar, tá? Esse primeiro episódio. Eu tô tentando resumir, falando um monte de coisas, mas resumindo para não ficar um vídeo de 2 horas e 40 minutos. E esse primeiro episódio acaba com Separate Ways do Journey, que é um musicão. Someday love will find you. Numa versão um pouco mais épica, né? E aí vamos agora falar desse último episódio, que pelo amor de Deus, esse é o tal episódio de 2 horas e 22 que se chama em inglês The Piggyback, ou como ficou a tradução em português, O Plano da Eleven. Esse episódio já inclusive começa lá na União Soviética, a gente mostra um Hopper bem mais magro, machucado, com o braço todo rasgado pela luta com o Demogorgon, todo ferrado, todo deformado, coitado, porque ele foi torturado demais na União Soviética. Inclusive a Joyce vê isso, eles começam a conversar, rola um clima, isso já fora, tá? Porque eu não falei, mas eles já fugiram da prisão, eles já estão lá naquela igrejinha de novo, lá naquela cidade. E eles começam a conversar, Joyce e Hopper, e o que acontece? Rola aquele clima, e enfim, eles trocam beijos e começam a se pegar. Só que aí depois eles têm um plano de fazer o quê? Porque é o seguinte, eles têm que ajudar a turminha, né? A Eleven e companhia. Mas eles percebem que não dá tempo. Eles estão na União Soviética, amigo. Eles não têm nem avião nesse momento. Eles estão tentando arranjar um meio de transporte. E são não sei quantas horas para voltar. Então eles falam assim, gente, não dá para voltar. Como nós podemos ajudar eles daqui, da União Soviética? Eles falam, vamos voltar para a prisão. Que a gente mata todos os Demogorgons, mata tudo que tem lá. Porque não é essa mente coletiva que eles têm? Mente coletiva que eu tô dizendo de todos os seres, né, do mundo invertido. Voltamos pra Hawkins e o que acontece? Todo mundo entrando no mundo invertido, pelo amor de Deus, para tentar matar o Vecna. Quero falar que enquanto isso, toda essa loucura tá acontecendo, o Jason lá, o capitão do time de basquete, está enlouquecido atrás de quem? Do Ed, porque ele tem que matar o Ed, que o Ed que matou a namorada dele, aquela loucura toda, ele tá lá, ele tá focado nisso. E é um plano mega hiper mirabolante, eles querem tentar, inclusive, o Lucas quer tentar proteger a Max, mas porque é um plano que um pedaço vai tentar matar o Vecna enquanto ele tá em transe
Porque eles querem usar a Max de isca. Gente, é até difícil de explicar isso, mas eles estão querendo criar um plano para matar o Vecna. Isso, no final das contas, o plano é esse. Quero comentar também sobre uma conversa rápida que temos entre o Will e o Jonathan Byers, que o Jonathan fala, pô, Will, a gente ficou um pouco afastado, me desculpa. Ele tá bem maconheirão, né, nessa quarta temporada. Ele pede desculpas por isso, que é meio que uma fuga, sabe? Mas que a partir de agora ele vai estar mais pelo Will, como era antigamente, como eles sempre conversavam, sabe? Ele fala, Will, o que você precisar falar pra mim, nada você tem que esconder de mim. Eu sou o seu irmão, eu vou te apoiar sempre, em qualquer momento, pra tudo. Tudo que você quiser falar pra mim, você pode falar. E o Will com os olhos cheios de lágrimas. Isso nos dá novamente a entender esse lance sobre o Will ser homossexual ou não. Eu quero falar de uma das cenas mais icônicas desse último episódio da quarta temporada, que... Lembra que eu falei que o plano é muito louco? Então, uma das partes desse plano lá no mundo invertido é que eles têm que atrair todos os morcegos que estão em volta da casa do Vecna pra galera entrar. E quem é que vai atrair? Vai ser o Ed. Então ele pega a guitarra. Outra coisa que estava no trailer que todo mundo ficou falando, meu Deus, mas o que o Ed tá tocando no mundo invertido? O que será que ele vai tocar? E ninguém acertou. E inclusive é Master of Puppets, do Metallica. Inclusive eu vou falar pra você, que é um musicão, se você não quiser procurar essa música agora, Master of Puppets. Inclusive eu vou falar uma coisa que eu fiquei assim... Gente, Master of Puppets é de 86, porque essa temporada tá se passando em 86. E a primeira coisa que eu fiz quando acabou o episódio foi dar um Google, e realmente a Master of Puppets é de 86. Eles não iam errar dar um mole desse também, né? Mas, cara, que cenão com aquelas caixas de som e o Eric dando aquele solo de guitarra espetacular. Nesse momento, o bicho tá pegando alucinadamente já nesse episódio, porque nesse momento a Max já foi possuída pelo Vecna e tá lá com aquele olho esquisito no meio daquele sonho. Inclusive depois de um discurso muito louco que ela fala, meio que chorando, meio que contando pro Vecna, sabe? Que na verdade ela queria, por muitas vezes, como o irmão dela tinha sido muito mal com ela quis a morte do irmão algumas vezes, por isso que ela agora quer a morte dela, porque ela se sentiu muito mal, inclusive por desejar isso pro irmão. E é nessa loucura desse plano alucinado que o Jason entra na casa, começa a brigar com o Lucas, porque ele fala assim, acorda ela, ele fala, não posso acordar ela agora, porque se eu acordar ela agora vai morrer todo mundo, e eles começam uma briga homérica. Nesse momento, já dentro daquela casa, lá no mundo invertido, tá o Ed e o Dustin lutando contra 10 mil morcegos, estão tentando invadir a casa, e o que o Ed faz? Ele, pela primeira vez, ele fala assim, eu vou ajudar. Ele pega uma bicicleta e foge para poder tirar todos os morcegos dali e salvar o Dustin. Então tem uma cena que... E tu fica assim, ai meu Deus do céu, olha o Ed indo de bicicleta. E é uma cena, inclusive, muito louca, do Ed na bicicleta, assim, fugindo. E milhões de morcegos, né? Demobats, na verdade, que chamam, indo atrás dele. Inclusive vai ter aquele momento que o Vecna vai pegar a Max. É aquela hora que a Max começa a levitar e você fala assim, agora ela vai morrer. Cacete, quando ele vai botar assim a mão na cabeça dela pra fazer aquela parte final, né? Quem aparece? A Eleven. E o Vecna voa longe, é a hora que você vai... Inclusive fica um momento porque a Eleven arrebenta o Vecna, só que o Vecna volta, e aí ele paralisa a Eleven e começa a conversar, inclusive, com a Eleven sobre que foi ela, na verdade. Porque a Eleven fala, não, mas o Brenner é que era o monstro, nós não somos monstros. Aí o Vecna fala, não, o Brenner é um ser humano simplório do nada. Nós somos diferentes. Você é um monstro, na verdade. Quem que me criou foi você, quando você me mandou pra cá. E ele começa a contar um pouco sobre o mundo invertido, aquele momento em que a Eleven o joga pra dentro e que ele começa a se deformar, o corpo dele. E aí que e ele começa a contar que realmente não tinha Hawkins ali. Na verdade, ou seja, lembra que a gente questionou lá atrás, que foi o seguinte, mas vem cá, mas por que toda Hawkins está parada no passado, lá em 83? Porque na verdade foi o momento em que o Vecna, ele entrou no mundo invertido. Ou Henry, né, que ele se chamava Henry. Na verdade era tudo montanhas, um deserto. E aí ele conta que lá já existiam os Demogorgons, e inclusive lá ele encontra esse ser poderoso que ele fala,
que é aquele monte de fumaça que é o Mind Flayer, o Devorador de Mentes, que inclusive não tinha nem aquele formato de aranha. Quem deu aquele formato de aranha para o Mind Flayer foi o Vecna, porque ele tinha aquela obsessão quando criança, sabe, nas aranhas. Eu não falei, né, a Eleven tá lá lutando, mas a Eleven está lá lutando porque ela está aqui na Terra normal, submersa numa banheira de sal, né? O Mike tá em volta, o Jonathan tá em volta, o Will tá em volta. E aí a El começa a se tremer muito e é o Mike que vai lá e começa a falar com ela. Porque o que acontece é o seguinte, porque o Vecna ele fala assim, você vai ver agora eu matar a Max. Porque o Vecna é do mal. Então quando ele tá indo pra matar a Max, o Mike aqui na Terra normal tá falando, El, volta, você é forte, você consegue, você vai vencer. Enfim, todo aquele motivacional pra 11, né, pra 11, que levanta e consegue tirar o Vecna de cima da Max, mas não antes de quase matar a Max. Tanto que você fala assim, acabou, a Max morreu, porque ele quebra esse braço, quebra outro braço, quebra a perna, vai quebrando tudo. Os olhos da Max começam a sangrar e tu fala assim, acabou. E aí, meu amigo, que vai entrar uma cena que... As cenas super, hiper emocionantes, que com esse motivacional do Mike, a El levanta, tira, né? Tudo bem que a Max se quebrou toda, mas tira o Vecna em fogo. Começa a pegar fogo. Nesse momento entra uma versão da Kate Bush, de Running Up That Hill, super épica, sabe? E aí nós cortamos lá para a União Soviética de uma luta do Hopper com o último Demogorgon. Cara, que é sensacional. E ele pega do chão uma espada. Aí você vê o Hopper com uma espada. Caraca, e todo em câmera lenta. Aí vem o Hopper e corta o braço do Demogorgon. Mano, que cenão! Nesse momento eu tava com um sorriso no rosto desse tamanho e lágrimas escorriam. Claro que depois de toda essa emoção e sorriso no rosto, a gente volta para a tristeza, né? Porque nós vamos descobrir que o Ed tá morrendo e morre. Porque quando ele tá fugindo dos Demobats, tem um momento que ele poderia ter fugido, mas ele volta e fala, vou ficar, vou lutar, vou ser o herói. Inclusive tem um flashback dele falando, a gente não é bem herói, né? E ele fala, não, eu vou ficar aqui, vou tentar ajudar. E ele ajuda, ele consegue. Tem umas cenas do Ed em volta, no meio de vários Demobats, né? Só que ele não resiste, porque os Demobats machucam muito ele. E é uma cena muito triste, inclusive, do Dustin pegando assim, né, a cabeça dele. E ele se despede e morre. Na sequência, isso é loucura, gente, agora. Na sequência, corta pra quem? Pro Lucas e pra Max. E a Max morre. E eu falei, porque a Max tá toda quebrada e cega. Ela fala, eu não tô enxergando, o que tá acontecendo? E morre. O Lucas começa a chorar. E a Eleven faz alguma coisa ali, algum negócio, e ressuscita ela. Ela acorda assim... Eu falei, eita! E corta essa cena, vamos continuar. Só que quando a Max morreu, a Max é ressuscitada, mas antes disso a Max morre. Não é que eu não contei? Quando ela morre, era a quarta pessoa que faltava, então os portais se abrem por toda Hawkins. Buracos gigantescos, destrói a cidade inteira. A prefeitura que está no meio é totalmente destruída. Pessoas vão morrer, vai ficar uma loucura. Isso vai cortar para todo mundo, voltando agora para onde? Para Hawkins. Inclusive, quando eles estão chegando na cidade, a gente está vendo que tem trocentos carros indo embora, porque a cidade foi destruída, então as pessoas estão fugindo de Hawkins. E aí que vai começar de novo, já estamos nos aproximando do final, vão começar todos os reencontros que eles não se viam desde o começo da temporada, os abraços, os choros, as saudades, todos que eles estão matando agora. Inclusive eles vão para aquela barraca onde ficava a El e o Hopper para começar a arrumar. E aí que vão começar a ter todos os reencontros, inclusive é ali que quem vai aparecer? O Hopper. Então tem uma cena, inclusive, muito bonita do Hopper e da Eleven se abraçando e chorando. É nesse momento também que o Will, ele fala o seguinte, é só eu chegar aqui que eu começo a sentir tudo de novo, eu fico arrepiado e o Vecna não morreu não. Eu sinto que ele não morreu. Ele tá machucado. Ele tá bem machucado, mas ele não tá morto. Inclusive, destaque para uma mini cena engraçada que eu achei ótimo, né? Porque o Hopper emagreceu bastante. Então tem um momento que o Hopper, nesse encontro de todo mundo, ele encontra o Mike. Um olha pro outro assim, aí o Hopper fala, você cresceu. Aí o Mike, você encolheu, sabe? Muito bom. E eu não falei que tinha aberto todos esses portais, então na verdade, tem
nossa, abismos, sabe? Por toda a cidade, que esses abismos são as entradas. Viram portais gigantescos na cidade de Hawkins. E é assim que vai terminar esse episódio. Vai ser como? Com aquelas cinzas do mundo invertido caindo em Hawkins. Aí você fala assim, agora ferrou. Cinza em Hawkins, amigo. Ou seja, tá começando a se transformar. Então, inclusive, vai ter uma cena que vai todo mundo, junto com a Eleven, que vai estar na frente, para ver o que é isso. Então eles vão chegando um pouco mais para perto, né, dos portais, e a partir de um pedaço as plantas já estão todas mortas, já está tudo mais acinzentado, muita cinza caindo, e a Eleven olha e lá no final já tem uma nuvem enorme no nosso mundo, com raios lá saindo de dentro vermelhos, como é no mundo vertido. Aí tu fala assim, agora acabou. E é isso. E assim termina. E aí agora, amigo, nessa quinta e última temporada, eu vou falar pra vocês, o bicho vai pegar, porque agora é o final. Assim, coisas que eu tava pensando é o seguinte, a Max vai voltar. A Max, eles não manteriam a Max em coma pra deixar a Max em coma na última temporada, né? Ela vai acordar, se ela vai acordar, será que ela tá cega? Será que ela não tá? Esse tipo de questionamento só vai ficar pra próxima temporada. É muito recente ainda, né? Acabou agora. Eu não sei nem o que eu tô falando, sabe? É tipo, mas eu sei que a Max vai voltar, que toda essa vai se fundir, né? O mundo invertido com Hawkins. Eu não sei se essa luta vai se dividir, se eles vão voltar pro mundo invertido, se eles vão ficar em... Enfim, o Vecna tá vivo, então ainda teremos Vecna, teremos Devorador de Mente. Vai ser agora a grande luta de todas para finalizar. E... ó... Que final, né? Que temporada maravilhosa. Eu tô extasiado, acho que a palavra é essa. É isso. E quando será que volta, hein? Vamos agora esperar. Eu já tô querendo saber quando é que começa a última temporada. Mas então é isso, galera. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.